jé, baba moriyo. Araye baba jé, baba moriyo. Araye baba jé, baba moriyo. Araye baba jé, baba moriyo. Então a gente vai começar. Bom dia, meu nome é Elizabeth Kiesbrook, estou aqui com a Kendra Blender. Hoje vamos entrevistar a Dona Ceci, no Instituto PFG, em Salvador, Bahia. Hoje é o 27 de julho de 2018. Então a gente quer começar com o seu nome completo. Qual é o seu nome? Nancy de Souza Silva. E onde e quando você nasceu? Nasci no Rio de Janeiro, no dia 2 de novembro de 1939. E quais são os nomes dos seus pais? Ademar de Souza Silva, Dulce Coelho da Silva. Então, a gente queria começar, se você poderia nos contar uma das suas histórias favoritas de orixá que você gosta de compartilhar com crianças. Uma história de orixá. Existiu uma mulher muito bonita que era uma grande tecelã e ela fazia os mais belos tecidos de toda a África. O pano da costa, o pano de Alacá, como ele é conhecido. Ela tinha um pear e ela fazia uma tira infinita. Ela ia pensando, ia desenhando a tira no pear, abaixava a madeira, depois botava todos os fios de várias cores e continuava fazendo. E essa mulher, ela fazia os mais belos tecidos, aquele que vinha à sua cabeça. E depois ela se vestia com ele e ia dançar para o rei. E todas as vezes tinham uma competição. A mais linda, que tivesse o traje mais bonito, que soubesse dançar, aquela ganharia sempre as joias do rei. Ora, essa mulher sempre era ela. Não existia ninguém que conseguisse superar a arte dela. Num certo momento, houve uma grande convocação do rei para que as mulheres que soubessem dançar fosse a sua presença. Todas as mulheres da cidade ouvi-la. Então, todas as mulheres foram. E no meio, claro, foram as feiticeiras. E chegando lá, como qualquer mulher normal, elas começaram a perguntar entre elas: qual a cor que você vai preferir para fazer a roupa? Aí elas diziam: eu vou querer um tecido tal, uma cor tal. E você? Aí eu acho que vou querer um desenho muito especial que ninguém tenha feito. Eu vou imaginar esse desenho. E começam elas a falar: porém, tem uma que não diz nada. Ela apenas olha e ouve. É justamente aquela que todos os anos ganhou. Você é mais linda por ter mais arte para dançar, por tecer os tecidos mais bonitos. Aí foram a ela e perguntaram: e você não fala nada? Você não diz nada? Você só ouve os outros falarem? E ela fez assim. E elas se entregaram assim: mas vem cá, a sua roupa vai ter cor tal, ou desenho tal? Ela fazia assim. Ficaram intrigadas. Você não diz nada? Você não fala das suas roupas, das suas coisas? Elas pensaram: essa mulher é muito difícil. Ela não fala nada. Ela apenas responde o que a gente pergunta. Mas ela não fala com a gente, ela não diz nada. Aí resolveram deixar essa mulher para lá. Mas uma delas ficou muito intrigada. Essa mulher deve ser muito especial. Ela não diz nada.
A gente apenas sabe que ela é muito linda. A gente apenas sabe que ela tem uma coisa muito especial, mas não sabemos dizer o que é. As bruxas. Então, uma disse, eu tenho uma ideia. A gente vamos ver onde ela mora, onde ela fica, e nós então entraremos neste local. E vamos ver como ela vive, onde ela vive e como será esse tecido que ela vai vestir no dia da festa do rei. O chão saiu tranquilamente e as bruxas tomaram o caminho. Mas de longe, viram quando ela parou num lugar muito estranho, muito alto, com muitas árvores e uma pequena porta. Uma porta que só cabia ela. Então elas ficaram intrigadas. Essa mulher mora aí? Mas isso aí não diz nada. Uma pequena porta fechou. Aí as 3 bruxas forçaram a porta. Era como se fosse uma pequena fortaleza. E uma delas disse, ora, assim nós não vamos conseguir passar. Teve uma ideia. Que tal nós nos transformarmos em ratazanas, cavar a terra e até onde ela vive? Assim fizeram. Se transformaram em horríveis ratazanas, cavaram a terra e fizeram um túnel. Cavavam e faziam assim. Cavava. Cavava. Você sentiu, André? Estou sentindo. Um perfume. Muito perfumado. Deve ser aqui. A entrada da casa dela. Muito perfumada. Elas cavaram. E saíram numa sala toda fechada. Aí as 3 saíram. Quando olharam assim, de um lado tinha um terra. Um tecido mais lindo que elas tinham visto. Elas ficaram loucas. Nunca tinham visto uma coisa tão linda. Elas disseram, agora sabemos porque ela não respondeu nossas perguntas. Aí ficaram admirando. Aí elas não sabiam. Bom, levar nós não podemos. Aí sempre tem uma com uma ideia feia. Vamos roer todos os lugares desse tecido. E assim elas ruía de um lado, ruía do outro. Elas ouviram um barulho, aí imediatamente entraram no buraco, fizeram uma mágica, o buraco fechou e elas entraram correndo. Era Oxum que vinha chegando para completar o seu tecido. Aí, quando ela olhou, ela fez. As feiticeiras, as bruxas estiveram por aqui. Aí ela olha assim pro chão, olha e percebe que tem um lugar mexido. Aí ela vai no banco, quando ela chega, o turno dela está todo ruído, todo arrebentado. As malhas estão ruídas, as flores que ela fez estão estraçalhadas. Ela tranquilamente tirou todo aquele resíduo, olhou uma porção de novelos de fio que ela tinha e sobre o que estava ruído ela criou coisas mais lindas. Então o tecido tinha muitos ruídos, um em cada parte, e ela tranquilamente criava desenhos no lugar que estava aberto. Ela cobria com desenhos de flores, folhas e alguns insetos. Ela foi desenhando em cima de todo aquele ruído, muito tranquilamente, e criou um novo padrão de tecido sobre o que as bruxas tinham feito. Aí teve a última reunião do rei. Chamou todas elas. Oxum, claro, que é o nome da mulher linda, estava presente. As bruxas também estavam.
E vai ser a tal momento, a tal hora, vocês estejam todas aqui. Aí, aquelas coisas todas de muitas mulheres, e as bruxas chegaram próximo ao Oxum e disse: você não diz que hora você vai chegar? O Oxum fez: você não diz nada? Como está o teu tecido? Ele é muito lindo. Diga como ele é. Ela fez: Elas insistiram 3 vezes e o Oxum só olhando para uma, para outra e para outra. Aí quando elas acabam de falar: espero que você esteja linda como sempre. Ela fez: E quando elas disseram isso, entre os dentes apareceram os fios do tecido da qual ela estava tecendo o seu alacá. Aí o Oxum olhou e disse assim, e cada uma procurou o seu local. E as duas: será que ela descobriu que fomos nós? Aí a outra disse: eu não sei. Mas ela não demonstra nada. Ela não demonstra nada. Eu disse assim: não sei. Se ela não demonstra, você já viu, né? Ela deve ser mais perigosa do que ela demonstra ser. Então, elas ficaram entre elas pensando, as bruxas. Mas ela não diz nada, alguma coisa aconteceu. Ela não fala. Vamos lá de novo? Aí as duas outras disseram: vamos nós 3, vamos ver que quando ela vai se apresentar, já que nós destruímos muito rapidamente o tecido que ela estava fazendo. Aí, novamente, tomaram a forma de bruxa, cavaram o chão e o mesmo processo. Cavava e chegaram no local. Era o tiro do perfume. É aqui. Cavaram. Quando elas chegaram, elas ficaram encantadas. Essa mulher, ela é uma bruxa. Olha o que ela fez no tecido, aonde nós estragamos. Ela é uma bruxa, ela tem grandes poderes, porque ela fez o tecido ficar mais lindo em cima daquilo que nós estragamos. E elas estão discutindo. Aí, de repente, elas... Você está sentindo? Aí uma diz: tô. Aí, você está sentindo um cheiro delicioso de comida? Aí elas largam um pano e diz: onde será que está essa comida tão deliciosa? Aí elas olham próximo da parede e próximo daquele tecido encantador tinha uma cabaça com uma comida deliciosa feita à base de feijão fradinho, azeite de dendê, cebola e camarões. Um odor maravilhoso. Elas não sabiam se iam destruir o pano ou se comia. Elas não aguentaram. Foram vencidas pela fome. Então, as ratazanas chegaram às 3, a grande cabaça e a comida no fundo. Então, elas chegaram, cada uma numa ponta, entraram dentro da cabaça ao mesmo tempo e começaram a comer. E da parede surgiu uma sombra feminina muito silenciosamente. E elas estão comendo, e a sombra feminina foi com um pezinho, emborcou, virou a cabaça sobre o chão. Então as 3 ratazanas ficaram presas dentro da cabaça. Então essa moça com o pé tomou uma forma, a sombra ficou humana e ela chegou e fez assim com o pé sobre a cabaça e transformou em uma pedra. E ela apertou o pé e a pedra entrou no chão e se transformou numa das pedras que cobriam o chão. Ok. E ela acabou de fazer sua roupa.
E quando chega no dia da festa do rei, a festa vai começar, ela não chega. E as outras pessoas ficam assim imaginando, por que será que aquela mulher não chega? Não chega. Aí o rei diz, vamos dar início à festa. Aí ele começa a tocar, os músicos começam a tocar, e todos começam, as mulheres, a dançar. E uma por uma vai dançando para o rei. E quando está quase terminando, eles ouvem um som de muitos guizos, que vocês conhecem como bel. Ele ouve aquele som tranquilo. Aí todo mundo para e olha para a porta. Aí vê surgir uma mulher linda. Ela tem um belíssimo pano que cobre o seio e cobre a cintura dela. Entre o seio e a cintura tem muitas voltas de ouro com muitos guizos pendurados. Nas pernas dela tem muitas pulseiras, 16 pulseiras de ouro em cada perna, em forma de argolas. Nos braços ela tem, em cada braço, 16 pulseiras de ouro em forma de argola. Em cada dedo da mão ela tem um anel. Tem belos brincos, uma coroa de ouro e uma grande cobra de ouro. E ela entra e ela bota a mão e a mostra uma faca. E na outra mão ela mostra uma bebeia. Aí os músicos começam a acompanhar ela no ritmo que o corpo dela toca as próprias joias de ouro. Então ela canta. Ia Shirelode H1Jeje 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 Ia Shirelode H1Jeje. E novamente ela ganha muitas e muitas joias, muito e muito ouro, e é mais linda, como sempre. O que ela demonstrou nessa história? É uma mulher, que a mulher tem que saber sempre se defender. Uma pequena faca. Nessa mão ela tem uma bebê, que é uma insígnia real. Ela mostra quanto ela é importante e poderosa. E ela faz isso. Ela não deixa de ser feminina, não deixa de ser mulher. E quando ela mostra o rosto dela, ela demonstra o perigo que ela representa. Muito bela e silenciosa. A gente não precisa mostrar isso e aquilo brigando nem gritando. Apenas a gente indica aquilo da qual nós somos capazes. E em tudo nela é calma, paciência. E ela mostra que sempre você pode começar do zero, sempre recomeçar. Então o tear, que ela tem a maior paciência e ela recupera aquilo que está estragado e ela demonstra todos os seus poderes. Eu vou pedir, veja aqui, meu amor, você tem um livro Iconografia de Caribé, para eu mostrar a ela o que eu te falei agora, ferramenta, para poder vocês entenderem o que eu estou falando.
Então essa é uma das histórias que eu mais gosto, onde eu falo sobre tudo isso. Se não tiver, isso é uma coisa que nós estamos fazendo aqui, é o meu modo de trabalhar que você vai mostrar a eles. Então você pode fazer o seguinte, Gaia, vai lá embaixo rapidão, como o vento que você é, e pede a Núbia para emprestar rapidamente o livro Iconografia de Caribé. Por favor. Vamos adiante. Faça outra pergunta. Obrigada muito por contar-nos essa história. Nos pode falar agora quais são suas primeiras memórias do candomblé? Como você conheceu a essa religião? Bom, vocês dizem como você conheceu. Dentro da minha cultura, as coisas acontecem através de um orixá chamado Olodumare, que é o destino das pessoas. Então, eu conheci pelo meu destino através de uma enfermidade. Aos 8 anos de idade, eu me encontrava enferma em cima de uma cama. Então, eu tinha um tio, ele chamava-se Percy de Souza Botelho. O nome da minha família é de Souza. Ele chamava-se Percy de Souza Botelho. Então, ele era iniciado para o orixá Oxóssi, orixá ligado à caça e à comunidade. Então, esse meu tio, na casa dele, muito distante, para vocês terem uma noção, vocês conhecem a ilha de Taparica? Sim. Era como se eu morasse aqui e ele vivesse dentro de um lugar mais profundo daquela ilha. Então, o orixá dele se manifestou. Então, ele se manifestou, e quando ele se manifesta, ele deixa Oxóssi, vem no corpo desse meu tio, ele em transe, diz à esposa que quando ele voltasse ao estado normal de humano, que ele procurasse o irmão dele que estava com uma filha muito doente. Então assim aconteceu. Quando Oxóssi deixou o corpo do meu tio, quando meu tio saiu do transe, a esposa dele disse, Oxóssi veio e disse que você fosse ao Rio de Janeiro, que o seu irmão está com uma filha muito, muito, muito doente e ela pode morrer. Aí meu tio procurou saber, e quando se comunicou com meu tio, realmente eu estava muito doente, mas éramos 2 irmãs. Uma da quase 2 anos, 2 anos, mais velha do que a minha irmã. Então, o que foi que aconteceu? Ele para chegar onde eu morava, para sair de onde ele vivia, ele tinha que tomar uma lancha, um ferry boat. Então ele tomou o ferry e foi na casa do meu pai, tomou o bonde, naquele tempo tinha bonde, e quando chega, eu me lembro bem, um dia de domingo, ele chega na casa do meu pai e ele não sabe qual das 2 filhas. Eu estou na cama, aí ele entra assim, eu vejo quando ele entra, eu muito magrinha e tinha medo de tudo. E eu estava assim, muito magrinha, segurando a coberta. Aí o meu tio, ele era muito alegre, muito simpático. Aí ele chegou e disse, qual das filhas de D está doente? D era o apelido do meu pai. A expressão D, em Urubá, quer dizer chegar, ou chegou. D. Se eu disser Ogum D, eu estou dizendo Ogum chegou. Então, o apelido dele era D. Aí meu tio diz, qual das filhas de D está doente? Aí meu pai diz, é a Cici. Quando diz Cici, ele entra em transe. Quando ele entra em transe, eu me assusto, começo a gritar. E minha mãe vem correndo, começa a me fazer carinho. Aí o espírito vem tirar o paletó do meu tio, fica só de camisa, manda meu pai tirar os sapatos que estão nos pés do meu tio. E vai, e me olha,
pede um charuto e começa a me rezar toda, e eu gritando no colo da minha mãe. Eu fiquei assustada, porque ele entrou em transe e ele soltava missões que para mim eram apavorantes. Então, ele manda o meu pai ir no bolso da camisa dele e pegar dinheiro, porque precisava comprar um material para fazer um trabalho, senão eu poderia morrer ainda por aqueles dias. Aí meu pai pega o dinheiro, compra tudo que o Espírito manda comprar, faz todo o trabalho que precisava fazer no meu corpo, e quando acaba o Espírito vai embora. Aí eu paro de chorar, meu tio conversa comigo e tudo, ele volta ao estado normal. Eu era pequena, eu era muito magra também. E eu me lembro dessa cena, aí meu pai pergunta se meu tio não quer almoçar. Meu tio disse que não, que ele só veio para me ver, visitar, porque o Espírito disse que ele assim fizesse. Aí meu tio foi para a casa dele e eu fiquei no colo do meu pai. Eu, para comer qualquer alimentação, era muito difícil. Tinha que me convencer. E eu era muito magrinha. Aí eu me lembro como se fosse agora. Como essa cena estivesse acontecendo aqui. Eu estou no colo do meu pai. E então meu pai me mostra um pombo comendo a semente de uma flor. O pombinho beliscando. Aí eu olhei e disse: papai, eu também quero comer. Há muito tempo que eu não pedia comida. Há muito tempo que eu rejeitava. E eu disse: papai, eu quero comer. Aí meu pai começou a chorar. Aí eu sei que eu comi pouquinho e me recuperei. Então, foi a forma de eu lhe responder. O primeiro momento que eu vejo uma como é que eu vou dizer a você, usar uma palavra fácil, manifestação espiritual, é naquele momento que eu estou doente. E o meu tio, então, vem e o orixá vem no corpo dele. Eu disse a você, é o destino que faz você encontrar coisas e caminhos. Às vezes você projeta algo, realmente você projeta e faz o que você quer pelo fato de você ter projetado, mas às vezes você encontra coisas além do que você imaginou, porque o seu destino quis que você chegasse de alguma forma àquilo que ele queria lhe mostrar. E às vezes coisas que aparentemente muito diferentes do que você já viu e já soube. Então, foi dessa forma que eu vi a primeira manifestação ligada a culto afro-brasileiro, manifestação de orixá. Respondeu a pergunta? Sim. Ok. Vou dar um minuto mientras você canta. Só um minutinho. Quando que você foi iniciada no candomblé? Eu fui iniciada para orixá em 1971. E como foi o processo para você ser iniciada? Porque você teve essa experiência quando você tinha 8 anos, né? Primeira vez. E o que fez você decidir ser iniciada no candomblé? Não, eu não decidi, não. Foi novamente o destino. Eu fiquei muito doente e os médicos não estavam conseguindo me curar. Porque o primeiro problema meu, é claro, que fez com que eu procurasse a medicina, foi que eu fiquei com um problema psiquiátrico. E quando eu fazia o exame, eu tinha um problema psiquiátrico. Mas oficialmente eu era normal. Através das radiografias e dos testes, eu era normal. Mas quando eu estava em crise, eu não era normal. Então, descobriu-se que era um problema espiritual. Como descobriu-se? Porque os meus amigos disseram: olha, se você não se tratar, você tem um problema que ele é de cunho espiritual, como estamos vendo, já que não sai nada nos exames, tem-se que procurar uma pessoa que trabalhe espiritualmente. Porque senão você for tomando esses remédios que você já começou a tomar, aí sim você vai ficar dependente desses remédios e vai ficar completamente doente, se você não tiver.
Então, aconteceu que veio um senhor ao Rio de Janeiro, chamado Balbino Daniel de Paula, e eu conheci essa pessoa através de amigos meus, e ele então me trouxe aqui para Salvador. Foi quando eu fiz o meu orixá. O que foi que aconteceu? Quando se fez o jogo de búzios, que é uma parte adivinhatória, disse realmente, doença de médico, ela não tem. Ela tem doença de espírito. Então, eu fiz minha iniciação e fiquei bem, estou aqui na sua frente. Isso. A qual terreiro ou casa de candomblé você pertence? O nome do meu axé é Ilê Axé Popó Aganju, situado em Lauro de Freitas. E o babalorixá que fez meu orixá chama-se Balbino Daniel de Paula, conhecido como Obaraí. Você foi iniciada um pouco mais tarde na sua vida, verdade? É porque eu tenho que explicar a você que o tempo que se conta em culto de orixá é diferente do tempo racional. Então, eu lhe digo mais uma vez, eu fui iniciada no momento certo, quando o orixá decidiu que eu deveria ser iniciada. Agora, uma iniciação de orixá, ela, às vezes, ela não tem um tempo. Por exemplo, às vezes uma mulher está grávida e ela, por um acaso da vida, ela vai fazer uma consulta com um babalorixá ou uma ialorixá. Ialorixá é a mulher que cultua orixá, que faz os trabalhos para orixá específicos. E babalorixá é homem, que faz os mesmos trabalhos específicos. Às vezes uma mulher está grávida e vai ter uma complicação com aquele bebezinho que vai nascer. E às vezes ela é obrigada, a mãe, ela faz orixá. E o bebezinho que está dentro da barriga nasce feio. Conheço uma porção de casos assim. Às vezes o orixá pode pegar na mãe do bebê e às vezes não. Porém, às vezes o bebê nasce e o orixá pega ele e pega a mãe. Então tudo é o destino da pessoa. Aquilo que tiver que acontecer na sua vida, vai acontecer. Seja uma coisa ou boa ou ruim, ela acontece. Porém, existe meios para que você transforme, como conta a história, o mal em bem e o bem em mal. Existem coisas, oferendas que se faz para que a gente aniquile coisas negativas. O que você acha que é o papel das mulheres em candomblé? Como é a divisão entre as mulheres e os homens? Sabe-se que a primeira casa de candomblé ela inicia com matriarcado, que é a Casa Branca em 1830. Em seguida, o Gantuá é também matriarcado em 1835. E o Opô Afonjá, também matriarcado, 1895, 1910, 95 no Rio de Janeiro, 1910, aqui na Bahia, numa localidade chamada São Gonçalo do Retiro, que é o Ilê Axé Opô Afonjá, da qual eu sou neta. Ou seja, o meu babalorixá foi iniciado no Ilê Axé Opô Afonjá e eu fui iniciada por ele no Ilê Axé Opô Afonjá. Quais são as responsabilidades das mulheres em candomblé para preparar cerimônia, para preparar tudo o que o orixá e a igreja de candomblé necessita? Primeiro, o culto a orixás, não, você falou igreja. Perdão. Não, é uma casa de candomblé, uma casa. E então,
como é matriarcado, dentro dessas casas se repete aquilo que elas vivenciaram na África, como o culto para orixás e o cotidiano são muito parecidos, e na Casa Grande de onde eles passaram como escravos. Então, eles associaram a memória da África, dos cultos aos orixás, com os costumes de seus senhores. Adaptaram as duas coisas. Então, o culto ao orixá, eles trazem de seus ancestrais, o culto religioso, acompanhado da memória da Casa Grande, com roupas, com algumas comidas, porque eles lembravam das comidas da África, e quando eles não achavam exatamente o que eles tinham de lembrança da África e queria fazer oferendas a seus orixás, eles substituíam por outras coisas encontradas aqui, desde que o orixá aceitasse. Então, esse é o primeiro, um dos papéis da mulher que cozinha para o orixá, que é chamada Iá Dagan, a mulher que cozinha para os orixás, que conhece as comidas, que conhece os temperos, as qualidades todas de comida. Existe a mulher que canta, ensina eles a cantarem. Essa se chama Iá Pebexê. Existe a Iá Gibonã. É aquela que vai ensinar a dançar, a rezar e aprender toda a educação de dentro de uma casa de culto ao orixá. Existe a Iá Quequerê, que são mulheres que levam as meninas, as iniciantes, para dentro do candomblé, que ensinam elas a se vestirem, a se portarem, a como falar, a como dirigir a outra pessoa. Então você observa que o início é Iá. A palavra Iá, em Yorubá, quer dizer mãe ou senhora. São todas mulheres. E os homens, aí já é um outro momento. Os homens, eles são chamados babá no orixá. É o que cuida do orixá. Babá do orixá. Eu vou, desculpe pedir para você abrir um parênteses em cima, porque eu não falei da Ialorixá, que são as mulheres responsáveis pela iniciação dessas outras iás. E babá no orixá, babá quer dizer pai. E eles também ajudam quando é patriarcado ou não. Eles têm essas mesmas mulheres para que o candomblé vá para frente, para que o candomblé resista. Porém, não tem, eles têm outros títulos que não são esses. Os outros títulos deles são ligados às casas de culto a orixás masculinos com cerimônias especiais. Aí são só homens. E qual é o seu papel, então? O que você faz aqui dentro do candomblé? Dentro do candomblé. Atualmente, você observa, eu estou com essa idade e não tenho locomoção.
Então, agora, nesse instante, eu educo e conto histórias. Desculpa. Bom, então a gente estava falando um pouquinho sobre o seu papel, né, no Candomblé agora. Você falou um pouquinho da sua idade. Então, quando você foi iniciada, qual foi o seu papel no Candomblé? Então, primeiro você é iniciada como Iaú. Como seria uma pessoa, eles dizem Iaú, é uma jovem iniciada para o culto do orixá. Então, é ali que nesse momento que ela vai aprender tudo da qual ela vai usar dele. Ok. Pronto. Então, a gente queria saber as diferenças entre o Candomblé da Bahia e o Candomblé do Rio de Janeiro e por que você não foi iniciada lá. Eu sei que você fala um pouquinho de ser chamado a Salvador, mas ainda assim queria saber um pouco das diferenças. Sim. O Candomblé do Rio de Janeiro é um candomblé atualmente, olha, você quer saber da agora ou da minha época? Os dois. Bom, da minha época era muito fechado, porque o candomblé e qualquer coisa ligado a negro não era muito bem aceito no Rio de Janeiro, nunca foi. Porém, por lá ser a capital, eles queriam mostrar para as pessoas uma coisa que não era realidade. Então, os candomblés eram obrigados a ser em lugares distantes. E no Rio de Janeiro, há tradição de se tocar candomblé a partir das 9 horas da noite e a noite inteira, para que durante o dia ninguém visse. E, em princípio, eles são feitos em lugares muito distantes do centro do Rio. Sempre foram. Hoje não, tudo cresceu, nada ficou parado. E você indo assim mesmo fora do centro do Rio, você vai ver algumas casas tradicionais, mas que elas abriram muito para todos. Então, ela vai ter costumes adaptados à cultura local. Entendeu? A tudo que for local. E o candomblé, a religiosidade do candomblé, aqui na Bahia, as casas tradicionais, mais tradicionais, elas guardam costumes muito diferentes do Rio de Janeiro. O que você vai ver dentro do candomblé do Rio de Janeiro? Ele cresceu tanto que os negros não foram mais tendo acesso. Aí você pergunta como? Porque os negros foram se adaptando a outras religiões e principalmente ao protestantismo. Então, você não vê tantas casas de candomblé hoje no Rio como existiam quando eu vivia lá. Então, repare bem, no Rio de Janeiro, as casas de candomblé vão abrindo para quem quisesse entrar. Então, os negros vão sumindo e os brancos vão se adaptando, entrando ao culto do orixá. Ok. Então, as primeiras pessoas não tinham um estudo lógico. Elas sabiam ler, escrever e pronto. E não tinha, assim, muito acesso à cultura. Então, a palavra cultura, ela quer dizer muita coisa. Ela tem muitas formas de você ler cultura. E há momentos que a cultura ela é desrespeitosa com as pessoas. Quando você faz antropologia ou etno, aí você vai ter mais respeito a culturas antigas. Porque você vai entendendo mais. Você vai entender civilizações, você vai ter que estudar civilizações, costume, religião, línguas. É um estudo mais profundo.
Aí você vai ter o respeito, mesmo que você não acredite, porque ninguém é obrigado a acreditar. Mas eu exijo que na minha religião eu seja respeitada dentro dela, como eu respeito a de qualquer pessoa. Então, para mim, o respeito está acima de qualquer coisa. Entende? É primeiro o respeito, depois qualquer outra coisa que você imaginar. Então, as pessoas negras preferiram sair dali. Porque coisas que aquelas mulheres muito antigas tinham como valores, a geração mais nova não ia ter. E as gerações de afrodescendentes, claro que iam emigrar para a cultura do dominante, porque ela vê o quê? Na cultura do dominante ela vai ter portas mais abertas. Ou ela, com o maciço da vida, vai equilibrar. A minha cultura é minha cultura. Eu respeito a dele, eu posso aprender a dele também. Porque essa pessoa que você está vendo aqui, se eu for agora esse ano, mês de setembro, com certeza eu vou participar do Shamatová dos judeus. Com certeza. A mesma coisa, como eu já estive aqui em setembro, no Ramadã, Cici também participa do Ramadã, com todo respeito. Porque eu sou assim, eu penso assim. Estudo a religião judaica, os costumes judaicos, para eu respeitar. Porque quem me levou lá pela primeira vez foi uma mulher judia, que respeita muito bem a minha religiosidade. E veio uma jovem aqui, muçulmana, fazer uma pesquisa sobre onde a religião muçulmana entra dentro da cultura de orixás. Disseram, você tem que procurar a Dona Cici. Ela pesquisou comigo. E ela falando para o sheik dela, o sheik da igreja dela, da mesquita, era muçulmano de origem urubá. Então, ela foi perguntar a ele, ao sheik, se o que eu estava contando a ela era verdade. Aí o sheik me convidou para mim participar do Ramadã, porque era verdade tudo que eu cantei para ela e rezei. Ele disse, exatamente. Aí ele foi e me convidou. Ele me convidou para o Ramadã. Da mesma forma que elas entram na mesquita, a Cici também entrou. Me vesti de branco, porque eu só uso branco. Botei o meu xadorzinho e fui. Entendeu? E garanto a vocês que o sheik mandou que eu contasse uma história para ele. E todas as pessoas daquela comunidade muçulmana naquele dia ficaram, em silêncio, sentado no chão, me escutando. Ora, dentro da cultura muçulmana, você não pode desenhar o que tem no céu e na terra. Pois se você acredita que eles criaram uma forma de colocar no papel com figuras a história que eu contei. Isso para mim foi uma grande honra, mas muito grande que vocês não imaginam, da mesma forma que eu fui muito honrada em Los Angeles, quando do Shamatová, que me convidaram para mim fazer parte daquela grande mesa que tinha maçã e tinha vinho, um vinho que eles usam, e um determinado bolo para que eu participasse. E aí chegou uma mulher, ela olhou assim para mim, viu, essa mulher deve ser hispânica, e perguntou, disse assim em espanhol, de onde a senhora é? Aí eu disse, sou do Brasil, da Bahia. Ela disse, eu gostei muito da senhora, eu lhe vi cantando com a gente. E me deu um grande abraço e foi falar para os outros.
Então, são essas coisas que o respeito faz em pessoas de distintas religiões e raça. Eu sou assim. Porém, você não vai encontrar isso em outras pessoas dentro do candomblé. Porque eles estão com caminhos determinados para outros lugares. Então, quando o negro começa a se afastar do culto de orixás, mesmo ele tendo descendência, e mesmo vocês num país como os Estados Unidos, onde você vai encontrar gente de todas as origens, elas vão dizer, se hoje e amanhã você chegar na sua universidade e tiver alguém iorubá, ela vai dizer para você, eu vejo minha avó falar, mas eu sou muçulmana. Ou então ela vai dizer para você, eu vejo minha bisavó, minha avó contar, mas eu sou protestante, evangélica. Isso é a atual geração. Dificilmente você vai encontrar na universidade uma geração sua que vai falar o que eu estou lhe dizendo, porque isso é o tempo da tecnologia. Então, o que acontece no Rio de Janeiro? Começam a chegar pessoas de outros segmentos. Aí eles vão usar aquela tradição que eles sabem que tem dentro da cultura de orixá. O que chama a atenção deles são os oráculos. Por que são os oráculos? Porque eles querem ganhar dinheiro. Aí eles vão começar a usar conhecimentos e métodos dizendo que é culto de orixá, culto de candomblé, para poder usar da forma que ele achar certo. Então, jamais você vai encontrar Cici num lugar desse, e muito menos junto com eles. Eu não vou ficar perto, eu não fico. Aqui na Bahia, você dificilmente me vai ver no candomblé onde as pessoas são jovens, porque elas, eu não tenho nada com isso, apenas é o tempo delas. Eu chamo essas pessoas de afro-contemporâneo. Cici só procura o lugar que é onde ela é aceita e onde eu vejo que é a tradição. Uma casa que você vai ver jovens como vocês, de universidade de tudo, mas mantém a tradição, é o Gantuá. Não sei se vocês poderiam chegar lá, porque é muito fechado. E dizem candomblé de branco. Tem muito branco, realmente. É o que mais você vai ver, brancos. Vai muito, mas são muitos. Então, o que acontece? Existe um outro candomblé que você também vê brancos. Mas como eles entraram ali? O Gantuá. A palavra Gantuá é uma palavra de origem belga. Se escreve Gantuís e se diz Gantuá. A família que tinha o nome Gantuá eram negreiros. Vocês sabem que são negreiros? Que negociam com negros, com escravos. E eles tinham um armazém justamente aonde está o candomblé. Quando acaba a escravidão, os próprios escravos que sobram e pessoas ligadas compram aquele lugar dele. Aí vai começar uma relação estranha entre porque esses negros compraram um lugar da qual ele foi escravizado. Vocês, é claro, não sabem por quê. Porque naquele local é um local sagrado para eles, onde tem a energia de seus ancestrais. E até hoje a família Gantuá frequenta o candomblé de mãe menininha, com todo o respeito. Existe um outro local, a Casa Branca. A Casa Branca está edificada num lugar onde era uma senzala. Escravo liberto, ao final da escravidão, muitos senhores começam a vender propriedade para qualquer pessoa, então eles se juntam e compram a parte da casa de onde vivem os escravos
que é aqui embaixo, na Avenida Vasco da Gama, ali era uma senzala. Que eles compram e fundam o primeiro candomblé oficializado com documento, que é a Casa Branca, aqui na Vasco da Gama. E o terceiro caso, ligado a negros, a senhores de engenho, é o candomblé de Oxumaré. Esse não era senhor de engenho, mas era muito rico e tinha no seu sobrenome a palavra príncipe. Eles tinham esse sobrenome. E essa família era dona de todas essas terras, quase aqui, onde vocês estão, que é a Avenida Vasco da Gama. E uma mulher comprou um pedaço de terra dessa família príncipe, na época, e fundou a Casa de Oxumaré. E a cidade não era urbanizada. Então, essas pessoas que compraram a Casa de Oxumaré fizeram uma árvore sagrada. E eles tinham avançado um pouco no terreno. E a família príncipe, então, vendeu esse terreno à prefeitura da cidade, do Rio de Salvador, e fizeram uma passarela. E quando eles fizeram uma passarela, eles vieram e, antes de fazer a passarela, a família príncipe autorizou a cortar a árvore, que não estava dentro do terreno de Oxumaré, mas no meio do caminho. Autorizou cortar aquela árvore e tirar tudo que fosse crença, jogar tudo fora. E assim eles fizeram. Cortaram a árvore que era sagrada e tudo botou fora. Eles fizeram uma linha e a Casa de Oxumaré ficou sem aquele local. E pessoas da família príncipe ficaram muito doentes. Então procuraram saber o que era, tiveram então que fazer uma oferta ao espírito que vivia no local onde eles mandaram destruir, para poder vender. Então, são coisas que são muito vivas e que ficam ligadas a uma família que não tem nada a ver. E mais uma vez eu digo a vocês, são brancos, mas o espírito, Olodumare, o destino, usou essas pessoas para se manifestar. Gantuá se manifesta dentro de uma senzala, dentro de um mercado de escravos da família Gantuá. Casa Branca, uma senzala, não sei o nome da família. E a Casa de Oxumaré, eles se manifestam com membros da família príncipe. Então, são essas coisas. E aí, sem querer, o branco começa a adaptar-se ao candomblé. Mas quando ele vai para uma casa de tradição, apesar da pele dele ser diferente, ele é muito bem tratado. Por quê? Porque não foi eu nem você que quis, foi o orixá que levou ele até lá. E o orixá está em primeiro lugar. O orixá não tem cor de pele. Okay? Porém, outros lugares vão se adaptando com outro olhar, né? Vão levando o candomblé para outros caminhos, o culto de orixá para outros caminhos, e acaba virando uma coisa para ganhar dinheiro. Logo, para vocês terem a ideia, e passa você a ver nas paredes, nas árvores, no poste, adivinha-se a vida de fulano. Seu marido está mal, a gente conserta, isso, aquilo, aquilo outro. Eles prometem o céu e a terra. Aí quando você vai chegar lá, você diz assim, quem é a pessoa que faz? Aí você vai ver, desculpa que ele diga, uma pessoa de olho, loura de olhos azuis. Você vai ver isso, aquilo. Isso faz parte do nosso trabalho. Não está aqui, mas eu vou te mostrar depois, procurar um material para você ver. Você vai ficar assim, ó, boba. Então, é como é visto e adaptado depois à cultura dominante dentro da cultura negra. Algumas pessoas, como eu, de candomblé, de casa tradicional, a gente
se separa, a gente sai de perto, porque não tem a ver com a gente. Não é pela cor das pessoas, é porque eles vão implantando outros costumes, vão adaptando outras coisas. Então, quando você é de uma tradição, que você vai botar isso aqui, você vai ensinar a seu filho, ao seu neto, que isso é aqui. Mas quando você não tem essa tradição, você bota em qualquer lugar. E se você não tem memória, você não tem história. Se você não tem história de sua família, você passa na vida por passar. Será que vocês entenderam de tal forma que eu falei? Okay. Você falou muito da importância de respeitar outras religiões, mas algumas vezes pessoas não respeitam a candomblé porque elas não entendem da religião. Quais são alguns estereotipos ou preconceitos que outras pessoas fora da religião têm da candomblé? Eles têm, o primeiro, a cor da pele. Diz que isso é coisa de negro. É a primeira coisa. Eles acharem que é uma religião fetichista ou muito negativa. Então, a primeira coisa que eles gostam, às vezes, de fazer é não deixar você ter uma casa, um lugar, mesmo que seja seu, fazer um culto. Eles botam muitas formas de impedir, como silêncio, que não pode tocar, que não pode fazer barulho, que não pode ter pessoas demais. Se eles têm uma festa e junta pessoas, os vizinhos chamam a polícia, botam pessoas para vigiar. É muito negativo. Imagine coisas ruins. E às vezes você tem o seu candomblé, eles jogam pedra em cima do telhado, eles jogam pedras nas janelas, eles jogam lixo, sujeira nas portas, porque a gente tem que ter as coisas limpas, entendeu? Eles chamam a polícia e tudo bem, você tem uma licença para fazer aquilo. E às vezes você tem que mostrar um documento dizendo que você é registrada para poder fazer seu culto, para você fazer algumas manifestações específicas. Como, por exemplo, você vai botar um presente na beira do mar, então todo mundo vai fazer um presente, a oferenda, um balaio cheio de presentes dentro da casa, e você sai com aquilo na cabeça. Para você botar aquela oferenda em determinado local, você tem que ter, muitas vezes, uma autorização. Certo? E, às vezes, as pessoas têm autorização de um determinado lugar, põe lá, aí daqui a pouco vem outra pessoa, pega tudo e joga no lixo. Tudo que puder, muitas pessoas fazem isso, ela não respeita. Entendeu? Isso no Rio de Janeiro está cada vez pior. No Rio de Janeiro eles estão fazendo a pessoa que tem casa de culto, orixá, eles estão fazendo, eles vêm com armas e obrigam a pessoa a quebrar tudo, a destruir tudo. Às vezes eles fazem bola de fogo, pega um pano e bota uma pedra e enche o pano de gasolina, bota fogo e joga. Eu estava na Casa Branca tem 5 anos. Minha filha, jogaram 2 pedras. Felizmente não caiu em cima de ninguém, porque eram pedaços de paralelepípedo. Quebraram as telhas. Quebraram as telhas, o pessoal parou, saiu correndo, não conseguiu pegar as pessoas. Eles já fizeram de uma forma bem estratégica para poder fugir. Isso, a gente passa isso. E então temos medo muitas vezes de estarmos numa praça, fazendo uma oferenda, falando de orixá, e as pessoas virem bater na gente ou mandar bater. Entendeu? Ou mandar empurrar, jogar longe. Isso está acontecendo muito, principalmente no Rio de Janeiro. Muita perseguição. Agora ela já foi muito forte, ficou branda e agora está voltando a ser muito forte.
Qualquer coisa que você for fazer numa escola, contar uma história, a metade das crianças são retiradas, porque são protestantes. Se você chegar com um doce, uma coisa para dar, as que não são protestantes não pegam. É uma coisa que você traz só porque você usa isso, só porque você contou uma história de orixá, ninguém vai querer pegar nada da sua mão. Você é muito mal vista aqui, se você tem essas coisas. Entende? Sim. Faça uma pergunta. Você falou que as pessoas de candomblé têm que ter registração. Como é esse processo de registrar-se? Com uma coisa com a cidade, com o estado? Sim, é uma associação oficializada pelo estado. E para você ter uma casa de candomblé, você tem que exigir um grande documento. E se uma pessoa não tem esse documento, qual é a consequência? Se ela não tem esse documento, primeiro, para ela ter esse documento, ela tem que ter uma autorização da pessoa que fez o orixá dela, para provar que ela é feita. Então ela tem que ter um documento da Casa do Candomblé dizendo, e eles fazem um segundo documento autorizando você a abrir uma casa de culto a orixá, e eles vão perguntar como o funcionamento. Então, a pessoa pode dizer, ela funcionará normalmente com festas tradicionais. Então, você falou que agora as coisas estão piorando. Então, eu queria saber, com a nova lei que obriga o ensino da cultura afro-brasileira, isso não ajuda, não melhora um pouco? Ajuda eu entrar dentro do lugar que tem essas crianças, mas não me ajuda muito eu contar uma história, porque temos livros aqui de histórias desenhadas e contadas por mim que as escolas do Sul, pelo menos, não aceitam de jeito nenhum. E para você imprimir o livro, demoram. Eu, semana passada, estava lá e eu senti na minha pele. Todo mundo me fazendo essa reclamação. Porque na escola, se 5 professores aceitam, 10 não vão aceitar. O preconceito não é só com a cor do negro, é com o Nordeste. Porque os nordestinos só servem para trabalhar em coisas que eles não fazem. O que é uma festa junina no Brasil? São festas do Alto Sertão manifestadas no mês de junho, pois eles fazem juninas, mês de julho, porque é interessante as manifestações. E para uma pessoa assistir uma festa junina lá, tem que ter outras opções para todo mundo ir. O ritmo é bom, dança, mas vem do Nordeste. Entendeu? Apesar de que muitos grupos, eu fui a um grupo que eles não queriam que tocasse música nordestina. Mas a gente misturou tudo e tocou e dançou. O que você acha sobre o turismo usando o candomblé para trazer pessoal para o Brasil, para o Salvador? O turismo trazendo o candomblé. As pessoas teriam que antes saber sobre orixá e saber sobre culto de candomblé. Ok, a partir do momento que ela fizesse uma lida sobre orixás direitinho e o que é o candomblé quando foi trazido, eles tivessem uma tradutora que fosse muito discreta, porque dentro de uma sala de orixá você não pode estar falando muito sobre. Tem que ser uma coisa muito discreta e precisa conhecer muito para não passar informações erradas. Então, é importante que quem for turista e quiser ver um pouco dessa manifestação afro-brasileira,
era bom ter conhecimento de orixás, de as coisas principais, cidade de origem e conhecer a cultura um pouco, para quando fosse falar, transmitir na língua que ele falasse ou que se entendesse, saber ser uma coisa de linguagem muito simples, porque se torna difícil e de forma bem discreta. Então, um minuto para ninguém. Você foi recentemente ao Benin. Quais foram as coisas que mais chamaram a sua atenção, especialmente com a religião benina? Quando eu cheguei, eu saí da zona de conforto, eu entrei na realidade. Que eu olhei assim, eu vi a Bahia de novo. Primeiramente eu vejo a Bahia, os costumes, as pessoas, a forma de caminhar e andar. As línguas me são, tirando o francês, que eu entendo um pouco, as línguas entre si são um pouco familiares, como realmente eu conhecesse, mas é uma sensação que é muito bem explicada dentro de etnologia e antropologia. É uma coisa que corre dentro do seu corpo, que lhe é familiar, mas que você não tem algo que você não está entendendo muito bem. Foi a primeira sensação. E eu me senti como se estivesse no interior da Bahia, quando eu vi as plantações, quando eu vi aquela terra, quando eu vi aquele barro, quando eu vi todo um conjunto de coisas, de mulheres mercando. Depois eu fui descobrindo a diferença entre as pessoas. Isso foi muito forte para mim. E depois eu fui ver, quando eu sou levada para o primeiro local onde tem um candomblé, que você chamaria candomblé, mas onde tem culto aos vodons, eu vi é exatamente muito similar à estrutura física de uma raça de candomblé. Um lugar que fica as pessoas principais, a entrada, o local que você bate sua cabeça em memória aos ancestrais, exatamente igual. Vi as pessoas botando o peito no chão, como eu botava quando eu podia, exatamente igual. Os pés no chão, exatamente igual. Algumas cantigas e danças, muita similaridade. Me achei muito bonito os vodões andando na rua. E as pessoas, seja a religião que tiver, elas abrem, saem da frente, deixam eles passarem com muito respeito. O respeito aos monumentos ligados ao culto dos vodões. Ninguém mexe, ninguém deixa sujeira, todo mundo respeita. E foi muito bonito, meio de encontro, quando o Moizinho começou a rezar, as pessoas muçulmanas param na rua, se ajoelham virada para o Oriente. Me lembrou muito, meio de encontro, quando você recebe a comida para comer e você vai ajoelhar, vai rezar com aquela comida, vai comer e vai agradecer a comida e reza quando termina e depois toma a benção a todos os seus mais velhos. Isso me lembrou muitos costumes daqui e muitas outras coisas mais. E aí eu fiquei intrigada, me chamou muita atenção, quando você tem uma origem real, uma origem importante, como se vê isso diferente dos outros. A pessoa se porta diferente, te olha diferente. É a mesma coisa, certas pessoas dentro do candomblé, quando você for ver um culto de orixá, que você agora vai
vai ver como entram as pessoas importantes. Aquelas que você vê rodar, dançando ali, logo que você chegar, são pessoas simples. Mas aqueles que sentam numa cadeira são pessoas mais importantes para o culto. E aquela que estiver na cadeira perto do Pai Santo são mais importantes ainda. Aqui no Maranhão também é cultuado o Volodum. É igual ao do Benin? De novo, por favor. Que aqui no Maranhão também é cultuado... Maranhão, perdão. Me contaram. Também é cultuado o Vodum. É igual ao do Benin? Benin. Você falará Benin. E o Vodum, existe alguns Voduns que hoje não são mais cultuados, que são iguais dos Voduns do Benin. Porque as pessoas que sabiam cultuá-los morreram e não quiseram passar o conhecimento para as pessoas mais jovens. Então, você pode falar um pouquinho mais sobre as diferenças mais grandes que você percebeu em Benin e o Brasil? As maiores. Maiores. Foi quando eu entrei no Palácio do Rei. O rei me recebeu. Então, aqui não tem rei, mas você volta a observar a casa do candomblé, eles fazem exatamente, eles imitam dentro do candomblé aquilo que você vê hoje no Benin. Você chega como estrangeira, você é colocada numa cadeira próximo de onde o rei vai sentar. Porém, as pessoas que fazem parte do culto do rei, do respeito, vai ficar no chão sentado. Existem tapetes e eles ficam sentados. Vocês observaram que no candomblé algumas meninas vão ficar no chão e outras ficam num banquinho pequenininho? Aqueles que sentam nos banquinhos têm muitas obrigações, mas aqueles que ficam sentados no chão é porque eles são do candomblé, mas não têm obrigações. É o povo. Aqueles que têm o pé descalço é porque não têm obrigação. E se ele cobre o pé sem ter obrigação, ele não teve educação de axé. E tudo que você olha ali, vocês não entendem, porque vocês são de fora. São as diferenças, no caso, entre as pessoas que têm grandes títulos dentro do candomblé e a que não têm. E no Benin é porque elas, como pessoas, são inferiores e os outros são superiores. Então você vê bastante diferença nas roupas, no modo de andar, no modo de olhar você. Tem coisas lá que você está andando, as pessoas saem da frente, faz assim para poder você passar. Então, eles podem fazer por você ser importante e pode fazer por outro motivo que eu não quero dizer a vocês, mas que vocês são muito inteligentes, vocês vão entender. Você pode falar um pouquinho mais sobre quando você conheceu o rei, o que aconteceu? Aí, primeira coisa, eu cheguei no palácio, porque no filme chamado Vovó Ceci Vai ao Benin, ele tem algumas tomadas que eu não tenho. Então, eles filmam quando eu estou chegando perto do palácio. Aí, eu olho assim para o chão, tem oferendas de um lado e de outro. E tem estátuas de animais mostrando que você está entrando numa pessoa, entrando na casa de uma pessoa bastante importante. Bastante importante. Então tem um portão. Você só entra ali se você for chamada ou se você pedir para entrar com antecedência. Você não entra assim.
Então, você olha assim pro chão, aparece, aí vê que tem uma oferenda. E também tem, quando eu bato na porta e saúdo os ancestrais todos do rei do lado de fora. Aí eu entro. Aí tem um elefante com a coroa, já estou entendendo porque tem. E tudo muito limpo e não tem uma pessoa. Estão todos lá dentro. Nenhum chega perto de você. São todos lá dentro, tudo muito amplo e limpo. E quando você está chegando, bastou você passar do portão, a primeira coisa que Nancy de Souza se deixa são os sapatos, os pés no chão. Então eu fiquei na porta, esperando alguém para saber se eu podia entrar. Aí vem as pessoas que o rei manda, chega cada uma do seu lado, elas vão te acompanhando, sempre tem uma pessoa que fala francês ou português, e bota você sentada na frente do rei. O rei vai sentar onde está aquela cadeira, ok? E eu vou sentar aqui onde eu estou. Então, entre aquela cadeira e eu tem um espaço. E ele, quando ele chega, ele é o último. Primeiro chega as pessoas que te recebem, fala com você e tudo, depois chega as esposas dele com uma esteira, vão botar no chão perto de onde ele senta. Elas se sentam no chão e ficam em silêncio. Aí daqui a pouco vem ele muito bem vestido, com uma roupa para meus olhos chiquérrima, belíssima, e todos estão descalços. Só ele tem sapato no pé. E não é sapato, é um chinelo próprio que é maior do que o pé dele, para mostrar que ele tem domínio onde ele anda. É tipo uma sandália que tem um couro, e em volta do couro conta uma história. Toda gravada, o pé dele fica aqui, e aqui em volta conta uma história. Quando você discretamente, você faz assim, aí você percebe. Tudo que você olha discretamente nele, você percebe que ele é uma pessoa diferente das que estão lá. Mas tudo isso você tem que aprender antes. Faz parte do respeito. Faz parte de quando você vai a um lugar que você não conhece, você estuda antes. Seja lá onde for. Eu posso falar isso para vocês. Que tudo para vocês será muito mais fácil. Muito mais fácil. Por mais estranho que sejam, mais estranhos que vocês nem queiram ficar perto, que vocês sintam até asco, você mostre só respeito, mais. Então, foi que se fez. Então, eu já cheguei, eu já sabia que ia ser daquele jeito. Então, eles falam, traduz. E ele, então, quando ele viu que de onde eu vinha, com quem que eu tinha estudado, ele manda que uma daquelas pessoas que está junto dele mostre fotos e livros que eles têm com Pierre Berger. Foi muito bonito, porque os lugares que eu fui foram oficializados. Então, depois ele mandou contar uma história, mandou eu cantar para ver se eu tinha descendência, para ver se eu falava alguma palavra que ele conhecesse, porque são muitas línguas. Os negros que vieram para cá eram colocados misturados de línguas diferentes para não fazer revolta. E as mulheres não dizem nada, elas ficam caladas. Aí só quando eu conto a história, que vai traduzindo, aí sim ele vira para ela e diz, ela, porque a menina foi traduzindo. Sabe o que o rei está dizendo para a esposa? Que ela cantou para ele oriquis de poder. Porque realmente eu cantei um oriqui de poder, o oriqui do rei. Eu já sabia, porque eu sou filha de Xangô. Então a gente aprende com os mais velhos oriqui para cultuar Xangô, o rei. Que a palavra Xangô é um título.
como chamar você de senhorita, ou chamar você de dona, ou professora, ou doutora. Xangô é um título dado aos reis. Então, quando eu falo sobre o rei, eu posso falar a qualquer rei da África. Ou um rei branco que queira ouvir um poema de um negro cantando para ele e ele sendo branco. Entende? Então, quando eu cantei a poesia, ele riu e falou para as mulheres: olha, ela está dizendo coisas para mim. Aí ele começou a cantar o que eu tinha. Ele canta para ela, que elas também falam francês, mas assim oficialmente, entre eles não, só a língua daquele clã. Aí ele passa do francês para a língua do clã. Aí elas foram, se ajoelharam, botaram a mão assim, e faz assim, e começa a dizer: eu me abaixo e faço isso para o rei. Elas, para mim, elas diferente, são mulheres, entendeu? O que elas falaram para mim, tudo que fosse bom na minha vida acontecesse. Porque é só se você visse o documentário para você poder entender. E elas falam para mim, eu abaixo minha cabeça. Primeira coisa, eu estava com cabelo, eles cortaram o cabelo, meu cabelo, igual das mulheres de lá. É muito baixinho e é para frente. É só se você visse para poder entender. Então eu tinha o meu ojá, mas quando você chega na frente do rei, os lugares importantes, você tira aquilo da cabeça. Então faz a primeira coisa que elas veem quando eu tiro e boto aqui, e tem um sapato, e eu me abaixo. Porque dentro do candomblé, eu não sei se você observou, vocês não viram isso. Muitas vezes, quando se fala com a pessoa mais velha, você viu elas botarem o peito no chão. Sim. Na África é a mesmíssima coisa. Se for mulher, ela vira de um lado e vira do outro. Quando o orixá dela é feminino. Se for masculino, ela bota o peito no chão assim. Mesmo que o orixá ela seja uma mulher, e o orixá dela é masculino. Você é olhado pelo seu orixá, não por aquilo que é notório. Uma mulher pode ter um santo masculino, como um homem pode ter um orixá feminino. Isso é indiferente. Você é olhado não pelo aquilo que você é olhado pelo seu orixá. Entende? Por exemplo, você Você falou que acho que algumas pessoas mais velhas morreram, mas não contaram as histórias das orixás. Então essa história foi perdida. Não, eu falei, você me perguntou sobre os vodões do Maranhão, sobre os vodões do Maranhão. Sim, eu estava falando sobre isso. As pessoas, para responder essa pergunta agora sua, quando você fala dos vodões do Maranhão, meu pai, Pierre Verger Fatumi, ele identificou alguns vodões até uma determinada data. Então, o Maranhão, quando você fala dos vodões do Maranhão e os vodões do Bená, até os anos, as pessoas que participaram dessa iniciação, eu acho que a partir dos anos 50, 55, elas preferem não mais falar sobre isso. Elas já não falam mais, porque são outras pessoas, outros segmentos familiares. Então, eles guardam a casa, guardam memórias, mas como eram há
50 anos atrás, quando Pierre Verger chega lá, já não é mais. Ele já escuta histórias. E Pierre Verger foi a única pessoa a falar com Mãe Andresa. Era uma senhora que era chamada de Mãe Andresa, que era filha de um vodum chamado Zamadonu, que ele encontrou no Maranhão. Depois dela, o culto, ela morreu e nunca mais se viu falar nele, que ele viesse num corpo humano. Ali começa a terminar as histórias. Muito conhecidos Zamadonu no Benin. Muita gente, quando eu dei o nome e tudo, identificaram e disseram sim. Então, são pessoas que existem aqui na Fundação Pierre Verger, existem fotos dela. E no livro de Pierre Verger, não, existe um livro sobre vodões do Maranhão na biblioteca da Fundação Pierre Verger, embaixo, onde tem uma foto, eu não saberia dizer o ano, talvez dos anos 40, onde tem vários vodões sentados, incorporados em mulheres, muito enfeitados. É a única que se tem notícia. Depois dali, não se ouve falar. Se ouve falar em encantados, em encantarias, em príncipes, espíritos de príncipes e tudo, mas como era nesse tempo, não mais. Então, em candomblé é muito importante contar as histórias dos orixás para... Sim, minha flor. É você manter a tradição de contar várias histórias. Então, a mulher linda que eu contei na primeira história, que chama-se Oxum, ela é a tecelã. Ela é aquela que cria o tecido para cobrir o corpo ou enfeitar um corpo de mulher. Daí vem o nome pano da costa ou alacá, que é criado pelo orixá Oxum. O pano, ele é tecido de uma forma que quando você olha, você pode identificar o orixá da pessoa. Ele conta uma história nas cores e nos desenhos. E existe uma cantiga que é ligada ao orixá Oxumaré, que ora ele é um príncipe, ora ele é uma cobra e ora ele é o arco-íris. Então, o arco-íris tem esse desenho, parecendo um pano, que você estica, ele faz uma curva e tem cores diferentes. E esse pano é esticado no céu. Em memória dessa coisa, dessa maravilha, a gente canta Alaka Moborum Lodade Oxumaré Alaka Moborum Lodade Oxumaré. Ele tem a cor do céu, ele brilha como o sol e ele é muito rico. Ele é muito encantador. É isso que eu cantei. Então, quando você bota aquele pano aqui, que você enrola, ele vai contar uma história, ele vai mostrar quem você é. São simbolismo. A minha cultura, ela é cheia de símbolos. É muito simbólica. Muito simbólica. E você lê de forma talvez mais simples do que quando você chegar no caixão do faraó e você começa a desvendar através dos hieróglifos os desenhos do cotidiano daquele faraó. Às vezes na minha cultura você vai ver no desenho de um pano
numa forma de você se vestir, e por aí vai. Cada um tem uma história. Então, você falou que você é filha de Xangô, verdade? Como? Você é filha de Xangô? Não, eu sou iniciada para Obatalá. Ou Batalá? É. Então, tem uma história associada com o Batalá? Sim, Você poderia contar a história? posso. Oxalá é o orixá da calma e da paciência. Ele é muito tranquilo e ele tenta resolver as coisas com muita calma. Então, eu penso que... Deixa eu lembrar... Oxalá vinha caminhando, ele mora no céu, no Orum, céu. Vinha ver os filhos dele no Aie, a terra. Sempre ele vinha num determinado dia para saber como eles estavam, como estava a saúde, como estava seu trabalho e o que você fazia de bom. Ele vinha saber tudo isso. E ele pacientemente, através de seus poderes, ele descia na terra para fazer aquela vigilância, porque ele sempre é vigilante com o ser humano. Porém, neste dia, ele esqueceu de fazer uma oferenda à natureza e desceu à terra. Ora, Exu, que faz parte das coisas da natureza, viu o Batalá andando e olhou para um lado e olhou para o outro, viu que ele não tinha trazido nenhuma oferenda para ele. Aí ele disse, ele veio ver todo mundo e esqueceu de mim. Ele ficou zangado. Aí mandou 7 meninos, todos menininhos bem pretinhos, com os cabelinhos todos saindo labaridas, os cabelinhos todos em pé. E tinha aquele foguinho, e conforme os meninos se sacudiam, conforme eles falavam, as labaredas faziam assim, saíam tudo de suas cabeças. Então, ele vai por um caminho e para. O Batalá vê uma porção de meninos. Aí os meninos começam a dançar em volta dele. E ele para. Aí sai da frente dos meninos, os meninos começam a dançar em volta dele. Ele querendo andar sem poder. Aí quando ele para, os meninos fingem que vão embora, aí vão indo assim. Quando ele anda mais um pouco, os meninos vêm tudo pulando, se jogando no chão e pulando, rodando na frente dele. Ele anda e para. E está cada vez mais difícil. Aí ele muda de caminho. Quando ele menos espera, a criança aparece. Ele mudava aquele caminho quando ele menos esperava. Lá estavam as crianças aprontando. Aí ele resolveu ir por outro caminho quando ele viu uma grande teia de aranha. Aí ele diz, bom dia, senhora aranha. Aí ela diz, bom dia, meu pai. Continua fazendo a teia. Aí ele diz, senhora aranha, eu preciso de uma ajuda. Será que a senhora poderia me ajudar? Ela está tecendo, ouvindo ele e trabalhando. Aí ela para e diz, o que o senhor desejaria? Minha amiga aranha. Uns pequenos pulam em minha frente, quase me derrubam no chão. Eu estou muito velhinho, muito cansado. Eu vim ver o povo da terra para saber se eles estão precisando de mim. Mas eu já andei pouco e estou muito cansada, porque cada passo que eu dou, as crianças vêm e fazem isso comigo. Aí a aranha olha para um lado, olha para o outro e diz assim, se esconda atrás de mim. Aí ele se senta. Tem uma pedra atrás da aranha e a aranha, ele fica sentadinho, pega a bengalinha dele e fica assim quietinho.
Aí a aranha tece uma teia e vai cobrindo ele todinho, rapidamente. Ele fica todo cobertinho debaixo da teia, como se fosse um bolinho. E ela volta para o trabalho dela, continua tecido. Aí os meninos que iam na frente pensam: cadê nosso pai? Ele não vai passar? Vamos voltar para ver se nós o encontramos. Então, os meninos voltam pelo mesmo caminho que tinham saído e vê uma grande aranha trabalhando numa bela teia. Eles olham para ela, continua tecendo. Aí eles dizem: bom dia, senhora aranha. Aí ela para e diz: bom dia, meninos. Aí eles perguntam: senhora aranha, por um acaso a senhora viu passar aqui um homem muito velhinho, com uma bengalinha, andando bem devagar? Ela disse: vi sim. E a senhora pode dizer para onde ele foi? Sim. Ele foi para o lado de lá, mas já tem muito tempo. Aí os 7 meninos dizem: obrigado, senhora aranha. Então vamos correndo, porque pelo tempo ele está muito longe. Aí os meninos foram pelo caminho indicado pela aranha. Aí a aranha está fazendo a teia. Quando viu que os meninos tinham desaparecido, ela para com a teia e diz: corta a teia e diz: meu pai pode sair. Os meninos estão muito longe e não vão encontrar o senhor. Aí ele agradece a aranha e diz: muito obrigado, senhora aranha. A senhora será o simbolismo do trabalho, da presença, da percepção e da calma. A senhora terá isso em muita quantidade, em muito valor, porque todos que trabalharem como a senhora aranha irá prosperar muito. E vou dizer mais: a senhora tem uma bolsa e a senhora, quando vai beber água, a senhora coloca em um lugar e a senhora ali deixa. E ali sairão novas aranhas. Pois bem, de hoje em diante, como a senhora me ajudou, a pessoa que achar esta bolsa e cuidar dela, ou seja, colocá-la dentro de um paninho ou uma caixinha e guardar, nunca faltará dinheiro na sua casa. E ele abençoou a aranha e foi embora no caminho dele. Então, a gente entende o quê? Que as pessoas, primeiramente, as pessoas que cultuam o batalá não podem matar a aranha. Ela põe para fora, mas não pode matar. Porque a aranha, ela ajudou o batalá a se livrar daqueles meninos. A aranha simboliza o trabalho, a paciência. A gente tem que pegar o exemplo da aranha na nossa vida, trabalhar com precisão, com calma e com paciência. Mesmo que naquele primeiro momento aquilo não aconteça da forma que a gente queria, a gente não deve desistir. A gente deve iniciar do princípio novamente e respeitar as pessoas, procurar ajudar como a aranha ajudou o pai dela. E a gente também tem que aprender que, por mais simples e mais ínfima que esteja aquela pessoa, e mais importante que nós sejamos, a gente pode precisar dela para alguma coisa. Então tem que ser recíproco. Ele precisou de uma pequena aranha, porque o que eu falo é mítico. A aranha, na minha cultura, ela tem daqui para cima, ela pode ser uma aranha, mas daqui para baixo ela é humana. Todos os nossos animais são assim. Ele pode ser daqui para cá um animal, mas daqui para baixo ele é humano.
Então, isso é para mostrar o poder da transformação e da mágica. Então, o que acontece? A gente tem que ter paciência, a gente tem que perseverar, nunca desistir, sempre recomeçar se precisar. Aí diz, mas eu sou nervoso, eu gosto das minhas coisas tudo rápida. Ok, você gosta das suas coisas rápidas. Mas se você fizer com mais calma e paciência, vai ficar muito mais perfeito. Porque se você faz olhando, você pode ver os erros e as diferenças na hora. Mas se você faz com rapidez e não percebe, você vai ver que só não ficou certo depois. Aí você vai desistir ou vai iniciar novamente aquilo que você não fez dentro daquilo que deveria ser feito. Aí a pessoa vai pensar. Entende? Então, as histórias de orixá que eu conto para as crianças são sempre nessa clave, é sempre batendo nisso. A história de orixá tem uma coisa para ensinar na nossa vida. Eu gosto muito dessa história. Muito obrigada, dona Ceci. Realmente é uma honra fazer entrevista com você. Muito obrigada. Para concluir, você tem um pensamento último, outra coisa que você quer adicionar? É uma cantiga que a gente canta no culto de Oxalá, quando termina todas as festas. As casas que costumam cantar para Oxalá, não é o costume da minha casa, mas as casas que cantam para Oxalá, existe essa cantiga que é quase um hino. Muita gente não sabe o que significa, mas a gente canta assim. Araye baba unjeje, baba moriyo. 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 Eu acho que eu já disse anteriormente, onde quer que vocês estejam, onde quer que vocês andem, os olhos de Deus estarão sempre sobre vocês. Não importa que seja um caminho ruim, não importa que seja um caminho bom, não importa que seja um caminho de tristeza, a mão dele vai estar sempre me segurando para ele me renovar todos os dias. Todos os dias nós nascemos novamente. Quando não nascermos para o sol e a lua, nasceremos para o Espírito. Ok? Obrigada, dona Ceci. Obrigada.